Olá a todos, meu nome é Milena e agora eu vou apresentar um pouco a respeito do artigo completo enviado para o segundo Simpósio Brasileiro de Biogeografia, intitulado Crianças e Adolescentes em Movimento: Os Efeitos das Mudanças Climáticas no Contexto Brasileiro. Então, antes de começar a falar um pouco a respeito do tema, é importante compreender quão crescente se encontra os avanços, da mudança climática no mundo de uma forma geral. Quanto mais crescente, esse processo se encontra, mais impactos ele causa. Um desses fortes impactos é o movimento migratório. Mais de 30,7 milhões de novos deslocamentos no mundo foram registrados em 2020 devido a desastres relacionados ao clima. Esse número, inclusive, indica 3 vezes mais migrações do que razões de conflito ou violência, de acordo com dados da ONU. Essas mudanças climáticas elas têm atingido e ainda vão atingir gravemente a América Latina e seus aspectos migratórios, tendo em vista essencialmente a vasta desigualdade social, a existência da pobreza e vários outros fatores que acabam estimulando esse cenário nessa região, de acordo com o IPCC de 2022. Nesse contexto, as crianças e adolescentes são os mais impactados, tendo visto uma série de fatores. Eles se encontram num estado geralmente mais vulnerável, eles demandam de uma rede de apoio e, sobretudo, eles estão em fase de desenvolvimento, E eles necessitam ser priorizados. Hoje em dia, no Brasil, não há uma política pública ou um plano nacional voltado ao público infanto-juvenil com relação ao clima e ao meio ambiente. O que é muito grave, já que 40 milhões de crianças estão expostas a riscos climáticos no Brasil hoje. Esse número é 60% do total de jovens do país e vai corresponder a ameaças ao bem-estar, ao desenvolvimento e à sobrevivência dessas pessoas que muitas vezes se encontram em situação de vulnerabilidade. Aqui a gente tem um gráfico criado pela Unicef de uma pesquisa de um número estimado de deslocamentos por evento climático entre os anos de 2016 e 2021. Aqui eles separaram por evento, como a gente pode ver, as tempestades, as enchentes, as secas e os incêndios florestais. Todos eles juntos causaram mais de 134 milhões de deslocamentos, dos quais mais de 43 milhões são de crianças. E a gente consegue ver que esse número ele é mais incentivado em decorrência das tempestades, seguido das enchentes. Lembrando que esse total de 43 milhões é em relação a 44 países do mundo, o que equivale a 22 mil crianças por dia deslocadas. E esse deslocamento, ele está muitas vezes vinculado a uma experiência muito traumática e muito drástica para as famílias. No meio desse processo, muitas crianças podem se perder de seus responsáveis, fazendo com que elas possam passar por situações seguidas aí, de desnutrição, perder o acesso à educação, de manter cuidados com a saúde, correndo risco, de passar por algum tipo de exploração, a incluir abusos, tráfico, enfim. Todo esse contexto, ele vai gerar um estado bastante alarmante dessa situação, que acaba sendo mais agravado quando a gente percebe que não há muitos dados a respeito desse público nessa situação de movimento migratório, especialmente com relação às mudanças climáticas. Geralmente, os relatórios de migrações, eles não são feitos separadamente, por exemplo, eles não são realizados visando estudar um grupo específico, uma faixa etária específica, então dificilmente a gente encontra dados a respeito de crianças nesse sentido. Além disso, a gente não consegue saber exatamente qual a porcentagem dessas estatísticas compôs mudanças que foram planejadas, famílias que planejaram sair de suas casas, ou lares que foram simplesmente destruídos por catástrofes, É simplesmente uma média geral. E, além disso, dados de deslocamentos que foram causados por secas extremas são mais difíceis de serem monitorados, devido a esse longo processo que as secas geram, E por essas e demais outras dificuldades de acompanhamento, o número de migrações das crianças tende a ser muito maior. Então, o objetivo desse trabalho, dessa pesquisa, é buscar identificar o contexto em que se encontram os deslocamentos em decorrência do advento das mudanças climáticas das crianças e dos adolescentes no Brasil, tendo em vista especialmente a necessidade de que mais pesquisas neste âmbito sejam feitas, tendo em visto
a carência de dados e informações a respeito do tema. O método de pesquisa utilizado ele foi basicamente revisão bibliográfica, né, na consulta de materiais científicos publicados em sites de institutos de pesquisa, e como base principal para o desenvolvimento dos resultados foi utilizado o relatório publicado em 2023 pela Unicef, intitulado Crianças Deslocadas no Clima em Mudança, que foi justamente o relatório que trouxe dados pioneiros a respeito do número de deslocamentos e todos esses dados do público infanto-juvenil com relação às mudanças climáticas. E aqui, como fase inicial dos resultados, a gente já utiliza um dos mapas elaborados nesse relatório divulgados, que é justamente um mapa que aborda a média de deslocamento de crianças por cada evento climático de 2016 a 2021. A gente consegue perceber pela cor das bolas, né, desses círculos lançados no mapa, o tipo de evento climático que foi causado em decorrência desses eventos climáticos. Então, os azuis são em decorrência de enchentes, os verdes de tempestades, os laranjas de secas e os vermelhos de incêndios florestais. A gente consegue perceber várias áreas do mapa acometidas, mas as que lideram é justamente essa região que envolve a China, a Índia e Filipinas, né? Como a pesquisa ela visa compreender o contexto brasileiro, que carece bastante dessas informações, é feito um recorte daquele mapa e é colocado uma sobreposição de novo mapa, como a gente consegue ver na imagem, com a divisão dos estados brasileiros para entender de fato como se encontra esse cenário no Brasil, desses deslocamentos, os seus motivos, né? Em verde, novamente, as tempestades, em azul, as inundações, laranjas secas e vermelhos incêndios florestais. A gente consegue perceber que existem estados, né, que foram muito mais acometidos do que outros e que as inundações, claramente, principalmente por esses mapas aqui de auxílio baixo, elas correspondem à maioria das motivações que levaram as crianças a se deslocarem. Como forma de sintetizar um pouco os dados que foram encontrados naquele mapa, é criada essa tabela com essa média, no intuito de tornar mais claro ainda as informações encontradas. E a partir dele a gente consegue ver que, por exemplo, o Distrito Federal e Tocantins não geraram deslocamentos como efeito as mudanças climáticas no Brasil, desse público, a nível de serem monitorados pela abordagem. Já estados como Amazonas, Pará, Bahia, Goiás, Maranhão, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul, Pernambuco, Santa Catarina e São Paulo, ou seja, muitos estados manifestaram grande parte deles, o que demonstra quão avançado está esse processo de vulnerabilidade a essas transformações significativas dos padrões de clima e temperatura no país. Além disso, a gente já consegue perceber por essa tabela que as inundações, novamente, realmente, são as maiores incentivadoras desses deslocamentos. Nesse caso, Amazonas, Pará e Rio Grande do Sul vão liderar e eles vão ser seguidos por Goiás, São Paulo, Acre, Rio de Janeiro, Pernambuco e Santa Catarina. Amazonas e Pará têm um caso histórico semelhante, que é justamente um maior ritmo de ocupação dos habitantes em áreas ribeirinhas, né, em margens dos rios, que acabaram dobrando com o passar dos anos nas últimas décadas, o que foi reduzindo áreas permeáveis capazes de drenar, por exemplo, as águas da chuva, e acabou ampliando esse risco de enchente. Além disso, todo esse contexto ele vai gerar um panorama de exclusão social e marginalização dessas pessoas que ocupam essas áreas de risco. E estados como Rio Grande do Sul acaba sendo bastante acometido por essa presença de inundações, devido principalmente ao efeito do El Niño, né? Que é um evento que também acomete outros estados. Ele acaba contribuindo no volume de precipitações e, infelizmente, esses episódios geraram um alto contingente de pessoas desabrigadas ao longo dos anos, além de vítimas fatais.
As tempestades, como a gente consegue ver pela tabela, marcaram bastante presença, sendo a segunda colocação aí de maior incentivadora para movimentos migratórios, sendo Minas Gerais, Goiás e Rio de Janeiro os mais afetados. Dados vão demonstrar, inclusive, que o Sudeste brasileiro abrange 40% dos afetados e 58% do número total de mortos no país em razões a catástrofes climáticas que envolvem enxurradas. Então, Minas Gerais ele vai ser o líder em quantidade de ocorrências e Rio de Janeiro, infelizmente, ele vai ser o maior com o número de mortes no Brasil dessa origem, apresentando 45% do total nacional. Enquanto isso, a gente vai ter a presença das secas principalmente em Alagoas, Goiás, Maranhão, Piauí, e vai ser o terceiro maior incentivador desses deslocamentos de crianças no país. É importante mencionar, né, que tradicionalmente, historicamente, as secas elas atingem realmente mais o Nordeste brasileiro, e lá no século XVII, essa seca extrema ela já transformou, inclusive, junto à fome e à disseminação de doenças da época, diversas crianças e adultos em mendicantes, em pessoas que não tinham onde morar, além de ter fortificado o número de emigrantes da região. E um fato curioso e interessante é que nesse relatório da Unicef, eles fizeram um top 10, um ranking de top 10 para cada razão de evento climático em relação aos países que mais causaram deslocamentos por evento climático. Então, a gente tem o top 10 de países para tempestades, para inundações, para secas e incêndios florestais, dentre esses anos analisados. O Brasil só vai aparecer nesse top 10 dentro das razões climáticas das secas. Ele vai propiciar cerca de mais de 2.600 mudanças de crianças e seus lares, justamente por esse evento climático das secas. E por fim, situando como o quarto maior incentivador de deslocamentos infanto-juvenis, estão os incêndios florestais, que vão acometer Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. É importante destacar que os incêndios florestais eles são responsáveis por reduzir a biodiversidade, eles interferem no ciclo do carbono na atmosfera, e eles vão cometer principalmente, tradicionalmente, os biomas amazônico e cerrado. Então, como conclusão, a gente consegue perceber que as mudanças climáticas elas afetam essencialmente os movimentos migratórios de crianças e adolescentes no Brasil. As inundações e as tempestades são as campeãs nisso, elas vão atingir todas as regiões do Brasil, Norte, Nordeste, Sul, Sudeste, Centro-Oeste. As secas foram também grandes incentivadoras desse processo, especialmente na região Nordeste, enquanto que os incêndios florestais atingiram somente o Centro-Oeste do país. Todos esses dados gerados, eles ajudam na identificação de áreas mais suscetíveis a serem impactadas por cada tipo de evento climático de uma forma objetiva, contribui inclusive para que o reconhecimento dos lares a serem possivelmente acometidos seja feito com antecedência, buscando inclusive combater os motivadores desses desastres naturais, né? O que causa esses desastres naturais. Além disso, cabe destacar a importância de que seja incentivado, né, mais pesquisas desse âmbito, no intuito de criar um mapeamento anual da situação desse público infanto-juvenil, de acordo com os eventos climáticos que levaram eles a se mudarem, quais condições isso ocorreu, de forma a dar mais assistência às famílias. Também é necessário que o Brasil conheça outros métodos de ajuda, de amparo para essas famílias em momentos críticos. E, além disso, cabe destacar que a Unicef ela garante a proteção, a integridade e a prioridade máxima em cuidado das crianças e dos adolescentes no Brasil. As referências utilizadas foram essas, eu agradeço muito pela atenção e é isso.